Olá, tudo bem? Voltamos para a nossa aula 9.1, onde nós vamos começar a demonstrar qual é o passo a passo para você fazer o comissionamento da sua turbina a vapor. Aqui eu estou com uma ilustração, um vídeo que vai demonstrar para vocês a localização ao qual as turbinas são instaladas, por exemplo, em uma empresa petroquímica. E eu vou conseguir demonstrar para vocês o passo a passo para você fazer o seu comissionamento a frio e em seguida eu vou complementar com o comissionamento a quente. Nós vamos pular toda aquela etapa, lembra que eu falei para vocês? Daquela primeira etapa, primeiro estágio do comissionamento, onde nós fazemos aí a fabricação, a instalação, o grout, o chumbamento, a fixação da turbina, da tubulação, desculpa, de todos os componentes e subcomponentes que fazem parte desse equipamento. A ideia é que a gente mostre para vocês como partir, quais são os cuidados e o que eu devo fazer antes da partida, que é o nosso pré-comissionamento, durante a partida, que é o nosso comissionamento a frio e o comissionamento a quente, e depois a forma de você ajustar e operacionar o equipamento, que seriam os testes, para que você consiga fazer com que o seu equipamento trabalhe em condições adequadas ao qual foi projetada, dentro dos parâmetros de qualidade do seu fabricante, do seu cliente, atendendo a todas as condições de segurança determinados pela norma ou pelo seu fabricante e o seu cliente, o seu dono, né? Então, nós temos aqui a nossa turbina, onde ele é instalado. As turbinas elas podem ser instaladas numa área externa da sua planta, do seu site, ou ela pode ser instalada no local interno. Tudo depende de qual é o projeto. Os projetos novos, e dependendo do qual é o tipo de planta que você opera, que você participa, que você está inserido, você vai ter condições diferentes. Mas a grande maioria das plantas mais atuais trabalham com turbinas indoor, que nós falamos, né? Em locais fechados, que é para você ter uma maior facilidade de controle, facilidade de monitoramento, manutenção, ajuste e contenção de alguma condição insegura que possa ocorrer. Tudo bem? Vamos dar continuidade então. É interessante que a gente perceba todos os subsistemas que fazem parte da minha turbina, a identificar a, a linha de vapor, a linha de dreno, a linha de sistema de lubrificação, identificar os seus instrumentos, que é para determinar qual é a temperatura de trabalho que nós estamos tendo, qual é a pressão de trabalho que o equipamento está trabalhando, qual é o RPM que esse equipamento está trabalhando. A gente vai ver mais à frente, né? Sempre surgem algumas perguntas, como por exemplo, professor, qual é o RPM que a turbina deve operar? Na verdade, não é essa a pergunta, né? Lembra que a nossa turbina ela serve para quê? Ela serve para acionar outros equipamentos. E na grande maioria, os outros equipamentos, ou o equipamento que essa máquina vai operar, que ela vai acionar, vão ser geradores. Então, na verdade, eu não tenho que determinar qual é o RPM, sim qual é a, a frequência que o equipamento deve estar trabalhando, ou qual é a potência que esse equipamento tem que estar gerando. Tudo bem? Aqui ele mostra para nós a entrada da turbina, a sucção da turbina, e aqui as válvulas de admissão da turbina. Então nós temos aí a rede de vapor, normalmente a rede de vapor ela vem aérea, e nós temos aí as válvulas que são acionadas
por um volante, como se fosse aqueles volantes de talha, né? Onde eles têm correntes para facilitar a manipulação, para que você não tenha que subir na estrutura, e você não fique tão distante do local de operação do equipamento para você conseguir gerar ou para você conseguir habilitar o vapor para o equipamento. Depois que você abrir a válvula de vapor, liberando a passagem de vapor para o equipamento, nós começamos a drenar todo o condensado que o equipamento apresenta. Tá? Porque ficou uma máquina parada, por mais que você esteja trabalhando em alta temperatura, sempre ocorre aquele choque, aquele contato com altas temperaturas nas paredes frias do equipamento e gera o condensado. Então eu tenho que começar a fazer a drenagem de todo esse condensado para não prejudicar o funcionamento do equipamento e para não gerar problemas futuros para a mecânica de todo o nosso sistema. Cuidado, por mais que nós estemos falando que o dreno saia de forma condensada, ainda estamos falando de água quente, tá? Então verifiquem principalmente toda a parte de isolamento térmico do nosso sistema da turbina para garantir a segurança operacional e que você tenha uma alta produtividade daquele equipamento para que não perca potência devido à baixa temperatura que pode ocorrer por falta de isolamento térmico. Aí ele apresenta para nós alguns pontos de dreno, tá? Lembrando que nós vamos tentar mostrar as turbinas mais comuns. Temos turbinas com um tamanho pequeno, como essa, né? E turbinas mais complexas, turbinas maiores, com maior potência de trabalho, maior torque, maior RPM, maior volume de trabalho. Aí ele mostra para nós a válvula de segurança, aonde se houver uma sobrecarga no sistema, para que não haja nenhum tipo de acidente, a pressão estar acima do normal, então nós temos aí a válvula de segurança da rede, que é uma válvula que vai ser acionada se a pressão da rede aumentar muito, e nós temos a válvula de segurança da turbina. Se a turbina trabalhar com uma pressão muito alta, essa nossa válvula de segurança vai acionar, liberando a alta pressão ao qual este equipamento está operando. Tá? Então você começa a identificar alguns sistemas de segurança que é importante que tenham sido testados antes da partida do equipamento. Então é interessante você fazer um checklist e rever não só as válvulas, mas também os filtros ou as peneiras da parte de admissão da válvula, que é para não entrar nenhum particulado sólido que possa ser carregado pela rede de vapor e seja inserido dentro do sistema da turbina, podendo gerar aí um defeito, algum dano físico ao sistema mecânico da turbina, gerando aí futuros problemas e até mesmo a falha do equipamento. Interessante a gente entender a estrutura, o sistema, todo o complexo que nós temos ao redor desse equipamento fantástico para que você consiga operar. Alguns me perguntam, professor, mas eu sou mecânico, eu não preciso aprender a operar a máquina. Na verdade, nós temos que aprender sim. Como que eu vou entender se a máquina está trabalhando de forma correta, se ela está trabalhando dentro dos parâmetros pré-estabelecidos, se você não sabe operar? Muitas das vezes, um operador de máquina ele não tem um conhecimento técnico tão aprofundado dos elementos de máquina desse equipamento para entender que um equipamento tem que trabalhar bem lubrificado, que o equipamento tem que trabalhar com a pressão pré-estabelecida, que o equipamento tem que ser drenado antes da sua partida, que é para que toda essa parte do condensado não chegar dentro do equipamento e gerar problemas de máquina. Então,
Aqui é uma dica: se você não tiver um subsistema de lubrificação, se for necessário, eu não recomendo, mas se for necessário, abra o mancal, verifique o nível de óleo, verifique se o anel pescador está trabalhando de forma livre, se os mancais, se os defletores estão limpos, alinhados e bem posicionados, se não tem nenhum tipo de deformação que possa gerar problema para o bom funcionamento do equipamento. Identificar se os labirintos estão bem posicionados, bem centrados, bem fixados, se a mola das gachetas, como alguns chamam, dos anéis de grafite estão bem posicionados, fixos para garantir o bom funcionamento do equipamento. Identificar o nível do óleo. Se for um sistema de lubrificação externo e independente, nós só podemos partir esse equipamento depois do funcionamento do meu sistema de lubrificação. Lembra que eu mostrei para vocês alguns desenhos atrás? Que para eu conseguir fazer a partida do equipamento, equipamentos muito pesados, eu preciso elevar, suspender o pacote dinâmico. E isso eu só consigo fazer inserindo uma pressão do óleo no sistema hidráulico, no sistema de lubrificação dos mancais, que é para ele conseguir partir de forma livre e sem nenhum tipo de desgaste, diminuindo ou reduzindo, ou até mesmo evitando, extinguindo o atrito que possa ocorrer, principalmente no período mais crítico, que é na partida do equipamento. Então, para você partir o equipamento, faça toda a drenagem, verifique todas as válvulas, retirou todo o condensado, comece a fechar as válvulas lentamente, com uma pressão da turbina dentro do sistema de acordo com o processo de trabalho, mas que você consiga identificar que ele está com uma baixa vazão. Alguns testes que você faz na oficina, é importante que a gente faça, se sentir necessário, na condição do equipamento. Garantir que a posição, o sistema de trava da mola das gachetas esteja aqui posicionado. Porque se eles estiverem em uma posição inadequada, na hora que ele partir, ele pode rodar aqui dentro da caixa de selagem, ele pode bater e com isso gerar um defeito dentro de um acidente que ele vai rodar, ele pode desgastar de forma não uniforme no local concentrado ou até mesmo quebrar os anéis de grafite, porque, como eu disse para vocês, eles são rígidos e quando você tem um elemento rígido, você acaba tendo um elemento frágil. Então é importante que a gente tenha essa condição bem determinada para o nosso trabalho. Então, consegui identificar todos os componentes, fiz o meu comissionamento a frio, identifiquei todas as partes, verifiquei que o equipamento está girando de forma livre. Eu vou começar a fazer meu comissionamento a quente. Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou parar por aqui e vou reiniciar o nosso próximo. Aquele tempo de você buscar uma água gelada, de você ir no banheiro, revisar as suas anotações, anotar as suas dúvidas, fazer uma pesquisa rápida no nosso handbook ou fazer um comentário lá na nossa comunidade. Tudo bem? Grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Valeu.